Boa tarde, amados irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Irmãos, vamos estar lendo hoje Ezequiel capítulo 33. Perdão, capítulo 23. Ezequiel 23. Pelo que me parece, eu ainda não ouvi falar desse capítulo. Então a gente vai aprender junto aqui o que Deus quer falar conosco. Amém? Vamos orar para Deus abençoar esse momento. Senhor Deus e maravilhoso Pai, diante da Tua gloriosa presença aqui estamos em nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe esse momento, venha falar conosco, possamos guardar a Tua palavra na tábua do nosso coração. Que o Senhor derrame sobre nós bênçãos sem medidas. Abençoe este momento, Pai, fala conosco. E que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e entendimento. E que seja feita a Tua vontade. Me usa neste momento. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Mas, irmãos, este capítulo, o título vai nos dizer Aholá e Aholibá, as duas meretrizes. Eu ainda não tinha ouvido esses nomes na Bíblia, mas a gente vai estar aprendendo juntos aqui, amém? Vamos ver do que se trata essa história. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, houve duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Estas se prostituíram no Egito. Prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertados os seus seios, e ali foram apalpados os seios da sua virgindade. E os seus nomes eram Aholá, a mais velha, e Aholibá, sua irmã, e foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Aholá, e Jerusalém é Aholibá. E prostituiu-se Aholá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Vestidos de azul, capitães e magistrados, todos jovens cobiçáveis, cavaleiros montados a cavalo. Assim cometeu ela as suas devassidões com eles, que eram todos a flor dos filhos de Assíria, e com todos os de quem se enamorava, com todos os seus ídolos se contaminou. E as suas prostituições que trouxe do Egito não as deixou, porque com ela se deitaram na sua mocidade, e eles apalparam os seios da sua virgindade, e derramaram sobre ela a sua imprudência. Perdão, nada a ver. Deixa eu ler de novo aqui. E derramaram sobre ela a sua impudicícia. Impudicícia, isso aí. Portanto, a entreguei na mão dos seus amantes, na mão dos filhos da Assíria, de quem se enamorara. Estes descobriram a sua vergonha, levaram seus filhos e suas filhas, mas a ela mataram a espada. E tornou-se falada entre as mulheres, e sobre ela executaram os juízos. Vendo isso, sua irmã, Aholibá, corrompeu o seu imoderado amor mais do que ela, e essas suas devassidões foram mais do que as de sua irmã. Enamorou-se dos filhos da Síria, dos capitães e dos magistrados, seus vizinhos, vestidos com primor, cavaleiros
que andam montados em cavalos, todos jovens cobiçáveis. E vi que se tinha contaminado. O caminho de ambas era o mesmo. E aumentou as suas impudicícias, porque viu homens pintados na parede, imagens dos caldeus pintadas de vermelho, cingidos de cinto nos seus lombos, e tiaras largas e tingidas nas suas cabeças, todos com parecer de príncipes, semelhantes aos filhos de Babilônia em Caldeia, terra do seu nascimento. E enamorou-se deles, ao lançar sobre eles os seus olhos, e lhes mandou mensageiros a Caldeia. Então vieram a ela os filhos de Babilônia para o leito dos amores, e a contaminaram com as suas impudicícias, e ela se contaminou com eles. Então a sua alma apartou-se deles. Assim pôs o descoberto as suas devassidões e descobriu a sua vergonha. Então a minha alma se apartou dela, como já tinha se apartado a minha alma da sua irmã. Todavia ela multiplicou as suas prostituições, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituía na terra do Egito. E enamorou-se dos seus amantes, cuja carne é como a de jumentos, e cujo fluxo é como de cavalos. Assim trouxeste à memória as perversidades da tua mocidade, quando os do Egito apalpavam os teus seios, por causa dos peitos da tua mocidade. Por isso, ó Aholibá, assim diz o Senhor Deus, eis que eu suscitarei contra ti os teus amantes, dos quais se tinha apartado a tua alma, e os trarei contra ti de toda parte em derredor. Os filhos de Babilônia e todos os caldeus de Pecode e de Soa e de Coa, e todos os filhos da Síria com eles, jovens cobiçáveis, capitães e magistrados, todos eles, grandes e afamados senhores, todos eles montados a cavalo. E virão contra ti com carros, carretas e rodas, e com multidão de povos. E se colocarão contra ti em redor com paveses, e escudos e capacetes. E porei diante deles o juízo, e julgar-te-ão segundo os seus juízos. E porei contra ti o meu zelo, e usarão de indignação contigo. Tirar-te-ão o nariz e as orelhas, e os que restar cairá a espada. Eles tomarão teus filhos e tuas filhas, e o que ficar por último em ti será consumido pelo fogo. Também te despirão as tuas vestes, e te tomarão as tuas belas joias. Assim farei cessar em ti a tua perversidade, e a tua prostituição trazida da terra do Egito. E não levantarás os teus olhos para eles, nem te lembrarás nunca mais do Egito. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu te entregarei na mão dos que odeias, na mão daqueles de quem tem se apartado a tua alma, e eles te tratarão com ódio, e levarão todo o fruto do teu trabalho, e te deixarão nua e despida, e descobrir-se-á a vergonha da tua prostituição, e a tua perversidade, e as tuas devassidões. Estas coisas se te farão porque te prostituístes após os gentios, e te contaminaste com os seus ídolos.
No caminho de tua irmã andastes, por isso entregarei o seu cálice na tua mão. Assim diz o Senhor Deus: beberás o cálice de tua irmã, fundo e largo, servirás de riso e escárnio, pois nele cabe muito. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã, Samaria, é o cálice de espanto e de assolação. Bebê-los-ás, pois, e esgotá-los-ás, e os seus cacos roerás. E os teus seios arrancarás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como te esqueceste de mim, e me lançaste para trás das tuas costas, também regarás com a tua perversidade e as tuas desvassidões. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, porventura julgarás tu a Aolá e a Aolibá? Mostra-lhes, pois, as suas abominações. Porque adulteraram, e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo, para os consumir. E ainda isto me fizeram: contaminaram o meu santuário no mesmo dia, e profanaram os meus sábados. Porquanto, havendo sacrifício de seus filhos aos seus ídolos, vinham ao meu santuário no mesmo dia para o profanarem, e eis que assim fizeram no meio da minha casa. E mais ainda, mandaram vir alguns homens de longe, os quais foram enviado um mensageiro. E eis que vieram, por amor deles te levaste. Coloriste os teus olhos e te ornastes de enfeites, e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava uma mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu azeite. Com ela se ouvia a voz de uma multidão satisfeita. Como homens de classe baixa foram trazidos beberrões do deserto, e puseram braceletes nas mãos das mulheres e coroas de esplendor nas suas cabeças. Então disse a envelhecida em adultérios: agora deveras se prostituirão com ela, e ela com eles, e entrarão a ela. Com quem entra a uma prostituta, assim entraram a Aolá e a Aolibá, mulheres infames, de maneira que homens justos as julgarão como se julgam as adúlteras, e como se julgam as que derramam sangue, porque são adúlteras, e sangue há nas suas mãos. Deixa eu acender a luz. Cadê? Porque assim diz o Senhor Deus: farei subir contra elas uma multidão, e as entregarei ao desterro e ao saque. E a multidão as apredejará, e as golpeará com as suas espadas. Eles e seus filhos e as suas filhas matarão, e as suas casas queimarão ao fogo. Assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmentem todas as mulheres,
e não façam conforme a vossa perversidade. O castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós, e levareis os pecados dos vossos ídolos, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém? Bom, eu ainda não havia, como disse, ouvido falar sobre esses nomes. Aqui se trata, né, então, de Jerusalém, né? Se trata de Jerusalém. Só um minutinho. Jerusalém e Samaria. Isso aí. Se trata então de Jerusalém e Samaria. Para quem conhece a história de Jerusalém, né, Samaria, também de Judá, né? Mas aqui está falando de Jerusalém e Samaria. Mas os relatos bíblicos onde fala bastante de Jerusalém, a gente leu em Jeremias, né? Lá falava muito mais de Judá, mas também se fala de Jerusalém. Um povo, uma nação, cujo aqui mencionado como adultério, prostituição, se fala de uma nação que voltava para os seus deuses. A Bíblia nos ensina e nos menciona que Deus, Ele nos chama de noiva, né? Nós somos a noiva, Jesus é o noivo. E num relacionamento não pode haver adultério. Nenhum relacionamento isso é aceitável. A gente sabe disso. Então, quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus, a gente tem que abandonar os outros relacionamentos. Aqui em questão, a Bíblia nos fala de deuses, de outras nações e regiões que não aceitavam a Jesus, a palavra de Deus, né, digamos assim, não aceitavam a palavra de Deus propriamente, onde era pregada, né, mencionada, a nação de Deus era separada, mas aos redores, algumas cidades, né, que adoravam ainda os deuses do Egito, adoravam outros deuses, abominações, e é óbvio, a nação de Jerusalém ia ter com esse povo. Assim como a palavra de Deus nos ensina a não nos assentar na roda dos escarnecedores. O povo de Jerusalém fazia isso, né? E Deus não aceita. Então, coisa séria foi dita aqui. Coisas abomináveis eles faziam. Foi mencionado aqui, a gente pôde ver uma parte que fala que esse povo, eles ao mesmo tempo que sacrificavam seus filhos em holocausto, digamos assim, oferenda para outros deuses, os deuses do Egito, em que outrora eles já haviam abandonado, pois Deus os tirou da terra do Egito. Então, além de tê-los tirado de lá, é necessário uma mudança, né? Jesus, Ele nos resgata da onde a gente esteve, do poço, do escárnio, da vida errada, mas Ele gera em nós transformação. Ele exige isso de nós, porque Ele é santo, Ele requer de nós santidade. E a palavra de Deus nos ensina que somente a Deus adorarás, a nenhum outro Deus, né? Assim Jesus também nos mostrou e nos ensinou através da passagem
em que ele foi tentado pelo diabo, né? Foi tentado por Satanás, onde Satanás levou ele acima de um monte, né? Mostrou a ele todas as coisas e diz que se Jesus ali prostrasse aos seus pés e o adorasse, todas estas coisas seria dada a Jesus. Mas Jesus, né, repreendeu ali Satanás, dizendo à luz da palavra: somente a Deus adorarás, né? Retira-te daqui, Satanás. Então, a gente vê que Deus está dando direção a esse povo. Está falando de uma nação que voltava a viver tudo aquilo que Deus já havia tirado eles. Às vezes a gente faz isso em nossa vida. É importante a gente trazer sempre a palavra de Deus para a nossa vida e ver aonde a gente está errando. Porque a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, é importante a gente olhar para nós e ver o que Deus está querendo dizer. De onde Deus te tirou que você está voltando? De onde Deus te tirou que você sabe que é pecado e você está permanecendo? De onde Deus te tirou que você sabe que não é para você estar, não é para você estar naquela roda, não é para você voltar a adorar outros deuses, não é para você voltar à bebedice, não é para você voltar à prostituição, o adultério, as pecaminosidades, né? Perdão se eu não conseguir pronunciar essa palavra. Não, acho que eu não consigo, vou deixar por aqui. Mas você entendeu. Se você está voltando a isso, se Deus hoje está te falando, né? Te dando direção, meu irmão, foge disso, foge desse pecado. Isso é abominável aos olhos de Deus. Todas as coisas que a Bíblia nos diz que é abominável aos olhos de Deus é inaceitável. Ele não vai aceitar. Não adianta você orar e permanecer no pecado. Não adianta você dizer que é santo e permanecer na luxúria. Não adianta você dizer que é santo. Jejua hoje, prostitui amanhã. Vai no culto hoje. Vai fumar seu cigarro de maconha. Vai beber com os amigos porque é só uma cervejinha. Isso não, Deus não vai aceitar. Porque Ele é santo, Ele é o santo dos santos. E olha isso aqui é na igreja primitiva, né? Essas coisas já aconteciam. Agora imagina hoje, no mundo de hoje, como as pessoas já estão moldando o evangelho conforme eles querem, somente pregando palavras doces, palavras de prosperidade, mas ninguém está mais pregando, exortando o pecado. Ninguém mais está falando que precisa ser mudado na tua vida para que você receba a coroa da vida. O evangelho, ele é o mesmo. A palavra de Deus nos fala que tudo passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Você pode receber aí o evangelho coach, aquele que só vai, né, te fazer chorar lágrimas de alegria. Ai, Jesus me ama, Jesus é isso, Jesus é aquilo, mas você esquece da palavra que o próprio Jesus pregou. Você esquece que Jesus pregou para exortar. Jesus pregava para confrontar o seu pecado, para que você se libertasse, para que a palavra de Deus te libertasse do pecado que você estava cometendo. A gente vê também que inúmeras vezes, em muitas passagens da Bíblia, quando Jesus curava, Jesus falava para aquela pessoa: vá e não peques mais. Porque talvez aquela enfermidade que estava sobre esta pessoa era retaliação, era algo do seu pecado. Mas Jesus curava e falava: vai e não peques mais. Eu já preguei aqui, já falei inúmeras vezes sobre esta palavra, onde estava lá aquele paralítico, né, no tanque de Betesda,
esperando as águas se moverem para que ele fosse curado. E Jesus chegou até ele, o curou e disse para ele: levanta-te, tome a tua cama e vá. E não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Você já viu isso alguma vez na sua vida? Esse é Jesus. Era Jesus pregando. Jesus curou um paralítico e disse a ele: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Agora eu te pergunto, o que seria pior para um paralítico há mais de 30 anos? Pecar, perder a sua salvação. Lançar a sua alma no inferno. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que sem santidade não veremos a Deus. Não vamos viver com Ele na glória. É claro que ali estaremos para o juízo final. Mas é melhor você ouvir de Deus, receber o teu nome, ver que teu nome está no livro da vida e Deus te convidar para desfrutar daquilo que Ele preparou para ti, amado de Deus, do que você ouvir de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para você está preparado o lago de fogo. Porque você é conhecedor da palavra, porque Deus te exorta, porque você sabe que está pecando, mas permanece. Aqui, esta palavra pode se iniciar dando outro nome a estas nações, a estes povos, mas os pecados são os mesmos. As transgressões, as abominações, bebedice, prostituição, idolatria, é tudo que hoje a nossa nação ainda vive. Os tempos mudaram, mas os pecados continuam aí, as transgressões continuam, a palavra de Deus permanece, mas ainda assim as pessoas estão ouvindo e brincando. E uma coisa eu te digo, a luz da palavra de Deus, ele é imutável. O mesmo Deus desta geração é o Deus de hoje e será o mesmo eternamente. Ele é imutável. O mesmo Deus que pesava a sua mão sobre esta nação, pesa hoje e vai pesar sobre todos nós, se permanecermos no erro. A palavra de Deus nos ensina que tudo que plantarmos vamos ceifar, porque Deus não se deixa escarnecer. Eu posso orar, eu posso pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar, mas aquilo que plantei eu vou colher. Eu vou sofrer. Mas Deus, ele vai estar comigo para me levantar, para me permanecer firme, para que eu possa abandonar o meu erro, o meu pecado e continuar firme com Deus. Eu não sei o que está te segurando longe de Deus. Eu não sei o que está te fazendo andar em dois caminhos. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, abandona o pecado. Abandona as transgressões, abandona as iniquidades, abandona a idolatria, seja ela qual for. Idolatria, eu tenho dito isso aqui, não é apenas ídolos, não é apenas imagens e esculturas. Idolatria é tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar. É tudo aquilo que você venera a mais do que Deus. Somente a Deus adorarás. O que tem tomado mais o teu tempo? O que tem tomado mais a tua mente? O seu trabalho para enriquecer? O que a palavra de Deus nos diz? Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Seu tesouro está na ganância. Seu coração está na ganância de enriquecer, que você trabalha tanto e não tem tempo para Deus?
O seu tesouro está no seu trabalho, onde ali você é bem reconhecido? Ou o seu tesouro está em buscar a face do Senhor? Abandona enquanto ainda é tempo. Jesus está voltando. A palavra de Deus está se cumprindo. Mas muita gente tem vivido como se a palavra de Deus fosse apenas um jornal qualquer. Eu escuto por aqui, solto por aqui. Já faz 2000 anos e Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. Porque Deus vai vir buscar os escolhidos. Deus vai vir buscar aquele que permanecer até o fim. Aquele que está se preparando para isso. Acredite você. Tem muita gente dentro da igreja que vai ficar. Tem muita gente em cima do altar que vai ficar. A palavra de Deus está aí para te mostrar o caminho. Mas a palavra de Deus também nos ensina: não sedes apenas ouvintes, mas sede praticantes da palavra. Não se prostitua com outros ídolos. Você é noiva escolhida e separada para Deus. Somente a Ele adorarás. Não dá para andar em outro caminho, meus irmãos. Deus nos quer por inteiro. Guarda esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. A paz seja convosco.